Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bora RH. E hoje eu trouxe para vocês a Sirlene Castilho, é uma psicóloga, já trabalhou em empresas renomadas, grandes, em hospitais, e eu trouxe ela para a gente falar sobre o assunto burnout, que é um assunto que as empresas hoje em dia têm que ficar atenta para tomar os devidos cuidados, né? Então vamos lá, Sirlene, fala pra gente, explica pra gente o que é burnout. Boa noite, Josi. Boa noite. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Burnout é um estresse extremo. No português, quando a gente pega a origem da palavra em si, quer dizer que queimou tudo. Ah, legal. Queimou tudo. É uma palavra em inglês. Então, assim, queimou tudo, não tem mais energia, não tem mais nada. E assim, o cortisol está nas alturas. E é uma palavra que se refere ao trabalho. Ah, tá. Então tá ligado realmente ao trabalho. Não está ligado, embora hoje estão falando estar ligado em outras situações, mas não, pode até causar. Mas burnout, a palavra em si, o que significa é um esgotamento mental extremo relacionado ao trabalho. Certo. E como que a empresa e o colaborador conseguem captar os sinais que isso está acontecendo? Os sinais, eles são físicos, primeiramente. Quem mais consegue captar e tem que verbalizar isso, pedir ajuda, sinalizar, é o colaborador. Porque não tem como uma empresa, a menos que as empresas, hoje com a NR1, ainda eu acredito que vai ser mais monitorado isso. Porém, quem tem que se observar é o próprio colaborador, porque ele que está sentindo. Começa com sintomas físicos, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, olha aí, sono irregular, irritabilidade. Às vezes aquela pessoa que era tranquila na empresa, ela fica muito irritada e tem a ver com o trabalho. Ah, tá. Porque então, fora dali, a pessoa não tá daquele jeito. Ah, então tem essa diferença. Então, tem essa diferença. No ambiente de trabalho, ela apresenta esses sintomas. E já saiu da porta para fora, já não tem mais nada, tá bem? Não. Se chegar ao extremo, não for resolvido o problema dentro da empresa, lembrando que também o burnout, ele não é um transtorno. Ele nem está no DMS-5, que é a nossa referência de transtornos mentais. Ele é uma síndrome. E ele entrou agora em 2019, a partir de 2019, no CID-11. Como uma síndrome de burnout relacionada ao trabalho mesmo. Ele é relacionado ao trabalho. Vou dar um exemplo que aí as pessoas vão entender bem. Vou dar um exemplo meu que eu passei que as pessoas vão entender. No final do ano retrasado e até o meio do ano passado, eu tive uma depressão. Olha. Depressão, tive um esgotamento mental muito intenso, só que não me atrapalhou no trabalho. Meu rendimento no trabalho não caiu, eu não tinha irritabilidade no trabalho eu tinha o mesmo rendimento, então não estava relacionado ao trabalho. Então era uma depressão era da parte social, mas familiar, não era pessoal, era da parte pessoal. E a mesma coisa é quando é o burnout, você sai de lá, você está em casa, você está bem. É aquela pessoa que chega domingo à noite e fala assim, eu tenho que trabalhar amanhã e eu não queria ir. Já acende a luz. Acende a luz porque pode ser. E fora isso da pessoa então começar a se analisar, tem alguma outra coisa que ela pode ajudar então aí a analisar essa luzinha acesa? Tem. Os relacionamentos interpessoais na empresa, o desempenho dela na empresa, se ela está tendo atenção naquilo que ela faz, se ela gosta com a mesma intensidade, se ela faz com a mesma intensidade de sempre o trabalho. Então, assim, tudo isso são coisas que, assim, no dia a dia, por conta da pressão, da correria e tudo mais, às vezes passa batido. Eu até aconselho que seria bom a gente fazer uma listinha de como é nosso comportamento no trabalho. Sabe, a pessoa ter uma listinha ali dela e ficar checando
se continua daquele jeito, se ela continua sempre daquele jeito, se eu sou feliz com aquilo que eu faço, se eu tenho o mesmo desempenho, se não caiu o meu desempenho. Então, são coisas, começam com coisas pequenas, Certo. até chegar ao ponto que a pessoa, assim, ela começa a ficar muito irritada, qualquer coisa coisinha, irrita ela. vai alfinetar o colega de trabalho. Entendi. Ela não perde a oportunidade de alfinetar, ela não tem o mesmo desempenho, fica procrastinando. Então, assim, são coisas que essas, quando chega nesse ponto, dá tanto para quem é supervisor, gerente, um colega de trabalho perceber, quanto a pessoa também perceber. Entendi. Então, assim, ó, você acha que um checklist, né, ajudaria para ver a pessoa analisar, né, suas emoções, para ver se tá gostando ou não. Mas qual que é um ponto de partida para a pessoa saber exatamente, por exemplo, que ela não tá gostando de uma atividade ou do que vem acontecendo? Porque eu falo assim, ó, às vezes a pessoa já sabe que vem acontecendo algumas coisas, mas como que ela consegue, por exemplo, identificar que realmente está chegando o limite, mas sem identificar que é burnout, sabe? Ela tem uma noção do que ela tá passando. Um exemplo, excesso de trabalho, ou a irritabilidade mesmo de fazer uma atividade repetitiva que pro perfil dela não se enquadraria. Um exemplo. A irritabilidade é um ponto, a pessoa fica muito irritada, porque assim, ó, seria muito bom se a gente pudesse escolher onde a gente gostaria de trabalhar. Isso, com certeza. Isso seria muito bom, evitaria. Porém, as coisas não são bem assim. Mas nesse caso, quando eu me disponho a estudar, a procurar estar no lugar que me agrada trabalhar, ou então por necessidade financeira eu aceitar um emprego, aceitar trabalhar em algum lugar que não é exatamente aquele que eu queria, isso também me faz não trabalhar satisfeito. Porém, a pessoa, mesmo não estando, você vê, a gente passa muito tempo no emprego. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, assim, ó, se eu não fizer algo que eu gosto, ou não aprender a gostar daquilo que eu faço, isso vai ser prejudicial. Mas um ponto, assim, é a irritabilidade mesmo com todo mundo. Parece que assim, ó, você não pertence mais àquele lugar. Tudo incomoda, tudo tá errado. É sempre aquela pulguinha que não vai embora. As pessoas te incomodam, o lugar te incomoda, você fica contando os minutos para sair. Então, assim, ó, tem que ter um alerta. E tem que ter um alerta também do gestor. Independente se a empresa é grande, se a empresa é pequena, o gestor, principalmente o gestor, as empresas que têm gestor de RH, ou assim, em qualquer lugar você tem um gestor. Sim, de alguma forma você tem um gestor. É importante que esse gestor observe, porque assim, às vezes tem plano de carreira, mas eu tenho um funcionário que não quer sair daquilo que ele faz. Sim, é verdade. E isso pode levar ele a um burnout. Eu vou dar um exemplo, né? Na empresa que eu trabalhei em Poços, tinha um rapaz lá, ele trabalhava numa função e de repente ele começou a ficar embotado, triste. E um dia eu chamei ele para conversar, ele falou, não, tá tudo bem. Aí de vez em quando a gente ia observar um cara que sempre trabalhou, fez assim com excelência o trabalho. A gente ia ver cadê ele tava na cozinha, ele não estava no setor, ele estava fugindo. Aí um dia eu chamei ele, eu falei para ele, o que está acontecendo? Eu já te ofereci promoção. A empresa já te ofereceu cursos. Você disse que não quer. Aí ele falou para mim, minha noiva está com depressão e eu não tenho quem cuida dela. Nossa, olha aí. E eu estou trabalhando no período noturno, eu queria só que me passasse para o dia. Eu falei, por que você não falou antes? Então a gente ia perder um funcionário bom. Por falta desse olhar humano, Por falta desse olhar. E ia acabar virando... É considerado um burnout, embora era um problema pessoal que ele tinha, porque estava afetando o trabalho. Entendi. Então, assim, tanto o burnout pode me trazer um problema pessoal, quanto um problema pessoal meu pode me desencadear um burnout no trabalho. Então, assim, tem que ter esse olhar sensível para os colaboradores. Ah, com certeza. E não só para o burnout, né? Para todas as outras coisas, um olhar atento ajuda muito, né? E aí, qual que é o autocuidado
da pessoa, para ela, né, para ela mesma, autocuidado para prevenir isso. Tá sempre atento, se é um emprego que ela gosta, tá sempre estudando a área, exercício físico, é muito importante. Terapia é muito importante. E as pessoas às vezes julga, né, a terapia. Não vou fazer terapia, não preciso disso. E dali a pouco já não tá aguentando mais e corre. Eu não sou louca, eu não preciso disso. É verdade. E assim, às vezes para entender, às vezes tá entrando num processo de burnout, tá entrando na síndrome, mas dá tempo de resgatar aquela empolgação que a pessoa tinha antes com o trabalho. Ainda mais no mundo de hoje, porque assim, o burnout foi descrito a primeira vez como burnout, reconhecido como síndrome, sem sair no Código Internacional de Doenças, em 1974. Aí antes disso não existia? Existia, só não era caracterizado, né? Não tinha um nome adequado, era uma outra época, e isso é mais do mundo que a gente está vivendo hoje. Sim, essa agilidade, tudo para ontem, né? Então faz com que as pessoas ficam mais vulneráveis, porque não tem mais a paciência, por exemplo, de esperar as coisas, tudo muito corrido. A entrega tem que ser, parece, tudo mais rápido e a gente acaba se cobrando muito mais. Além de se cobrar muito mais, hoje tá uma linha muito tênue entre você, profissional, e a minha vida pessoal, porque tem pessoas que saem do trabalho, mas levam o trabalho junto. Tá na cama, tá com o notebook trabalhando, tá respondendo mensagem. Então, tudo não desliga. Né? Não separa mais a vida pessoal com a vida profissional. E isso pode gerar um burnout. Porque chega uma hora que você vai ficando esgotado. Vai, porque aí você não tem aquele tempo de descanso, não, né? Não tem. E porque assim, ó, a gente sempre fala... É difícil, né? Mas você tem que tentar desligar, quando você tá no trabalho, desligar a vida pessoal para você ter um desempenho melhor. Mas a gente sabe que isso não funciona. Então, esse mesmo exemplo que você deu aí, aquele colaborador tá com um problema particular e aí vai afetar o rendimento dele na empresa. Agora, quando você tem uma carga excessiva na empresa, dificilmente você vai desligar em casa. Porque você vai começar a pensar nas demandas. Exatamente. Por mais que você seja uma pessoa organizada, que você tenha tudo anotado, você vai ficar pensando no que você tem que fazer, no que você tem que entregar, e é isso, aquilo, aquilo outro, e no final vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve, e aí você começa a ter prejuízo nos seus relacionamentos pessoais. E assim, não só pessoais, às vezes a pessoa começa a beber, desencadeia muitas outras coisas. Então é necessário que, assim, em todas as áreas, em tudo que a gente fizer, a gente esteja sempre olhando para dentro de nós. Como que estão os meus sentimentos? O que tem me feito bem? Mesmo na empresa, assim, hoje eu ainda estava conversando num momento de descontração lá no meu trabalho. A gente terminou uma tarefa e estava descontraído. Aí uma colega falou assim, nossa, é tão bom ter isso, né? E hoje, assim, depois da pandemia, da Covid, tudo veio uma era de home office e a gente vê muitas pessoas que ainda estão em home office que desenvolveu síndrome de burnout. Olha aí. Eu cheguei a ter 2 pacientes que tiveram síndrome de burnout por causa de estarem trabalhando em home office, porque trabalhavam no quarto e aquilo virou tudo junto e misturado. Não conseguia separar as coisas. Não conseguia separar as coisas, não conseguia desligar. Então, assim, ter um momento de descontração. E assim, ó, às vezes algumas empresas podem configurar e falar assim, não, aqui é para trabalhar, não é para rir, não é para brincar. Mas assim, mesmo em horário de almoço, entrada, saída, sabe? Uma coisa, não, é porque tem empresas que são muito rígidas. Sim. E assim, tem empresa que se não mudar a sua cultura, em algum momento vai dar problema. E sabe que às vezes eu vejo muito, às vezes gestão mais antiga, né? Veio até criação, né? A criação mais antiga às vezes acaba sendo mais severo, mais rígido, e às vezes isso também interfere na liderança, na forma de você gestionar a equipe. E aí, um exemplo muito claro teve uma vez que tinha uma equipe que trabalhava com um líder ótimo e nem tanto no olhar da equipe, e o desempenho totalmente diferente, porque assim, ó, eles validavam que como o gestor tratava eles,
eles conseguiam render mais do que os outros que eles reclamavam, né? Então, realmente, essa forma do gestor, eu acho que quanto mais aberto, mais acessível, eu acho que ajuda mais o colaborador a se olhar, a ter um bom diálogo, aí ele vai conseguir se abrir e aí expor, por exemplo, se ele estiver chegando ao burnout, né? E aí, assim, quais os resultados para a empresa, tá? Tanto positivo e negativo, no sentido positivo. O que a empresa ganha se o gestor tiver um olhar bom para isso? Se o gestor tiver um bom olhar para isso e tiver autonomia de trabalhar, porque a gente sabe que em muitos lugares as pessoas não têm autonomia para desenvolver tudo aquilo que é necessário. Mas se tiver um bom olhar e puder desenvolver, ter autonomia, é inúmeros os ganhos que a empresa tem. Seja ela maior ou menor, porque o funcionário vai trabalhar com mais empenho, mais feliz, com mais proatividade, porque ele sabe que se ele tiver algum problema, ele pode falar. Na Alemanha, por exemplo, eles não têm uma carga horária muito definida. A pessoa vai lá, cumpre as metas que ela tem que cumprir, pode ir embora para casa. Olha aí. Então, tem uma flexibilidade nisso. Entendi. É lógico que não são todos os países que são assim, a maioria não são, mas é uma flexibilidade. Então, quando assim o colaborador sabe que ele tem voz, que alguém ouve ele, a empresa ele vai ter um desempenho muito maior. E isso vai fazer com que a empresa lucre mais, porque ele vai ter um bom desempenho, vai ser satisfatório, ele vai fazer com mais dedicação, com menos erros, vai prestar mais atenção. É lógico que isso tudo vem acompanhado também de treinamentos, né? Porque senão dá a impressão assim, eu vou ser só um gestor que trato bem todo mundo e tá tudo certo. Não, é que o tema hoje é burnout. Isso. Por isso que estamos pontuando assim. É verdade. Mas junto com isso vem mais assim, uma empresa que traz treinamentos para os funcionários, isso deixa eles muito animados. Deixa, é verdade. Tem coisas que são simples. Um exemplo, folga no dia do teu aniversário. É uma delícia, imagina, que sonho. Não é prejuízo para a empresa isso. É verdade. Isso não é. Isso foi uma coisa que nós colocamos nessa empresa que eu trabalhei no RH. Nossa, o dia que nós divulgamos um jantar, porque eram 3 turnos, um jantar diferente pela produtividade, por aquilo que eles renderam, faz diferença. Então, assim, na realidade, o ser humano, ele se contenta com ser visto, não é nem com pouco. É verdade. Porque é pouco para se a gente olhar assim para uma empresa grande, um almoço melhor para o funcionário, isso é algo especial? É algo especial, é algo caro para a empresa. Então tem o lado da empresa também. Mas para o funcionário não é só a questão do alimento, não é a questão só da folga, mas eu estou sendo visto. O ser visto. Então assim, o ganho é muito maior. Bem maior o ganho. Agora, o prejuízo é que o funcionário vai ter um péssimo desempenho. Se for uma pessoa que consegue influenciar, ela vai influenciar outras pessoas. Isso acontece. As pessoas têm um poder de influência gigantesco, né? E normalmente não usam para as coisas boas, acabam sendo para as piores coisas, né? Vai ter, esse é um prejuízo que a empresa tem de não ter esse olhar, ele é muito grande. Porque a pessoa não vai ter o desempenho. Vamos dar um exemplo assim de uma empresa que faz um carregamento e naquele mês ela precisa carregar 50 caminhões e ela não tem esse olhar para o colaborador, para nada. A gente sabe que meta atrás de meta. É meta atrás de meta. Aquele que não está satisfeito, ele vai pegar uma empilhadeira para colocar as coisas no caminhão, ele não vai rodar com ela a 13 km por hora que ele pode, ele vai rodar a 6 para não dar tempo. E assim, não tem como monitorar isso. É verdade. A não ser que você deixar um líder ali no pé dele. E aí não vai ter como monitorar. Uma coisa que não tem como monitorar. Monitorar quem carrega, quem descarrega. A pessoa toda hora sai, vai no banheiro, vai comer alguma coisa. Como que você vai proibir? Isso. Então,
consequentemente, uma pessoa que não está satisfeita, tá com burnout, ela dá muito prejuízo para a empresa, porque o rendimento diminui. Começa a ser muito proativo não, né? Começa a ficar desmotivado. Então o prejuízo acaba sendo maior do que... Se for pôr na ponta do lápis, assim, tem coisas que são interessantes. Tem empresa, nessa mesmo que eu trabalhava, a gente tinha o café com a gerência. Então, assim, a gerência dá... os gerentes mesmo, dava ouvido, pegavam 3 funcionários de cada setor e dava ouvido para eles. Entendi. Dava voz para eles. Entendi. Então eles podiam falar ali, olha, no meu setor precisa melhorar isso. Depois que começou a fazer isso, melhorou demais o rendimento de todo mundo. É como se as pessoas assim, não tivessem medo, porque as pessoas hoje vivem com medo. Por quê? Porque nós vivemos, infelizmente, atualmente, uma instabilidade global, uma instabilidade política, porque há alguns anos atrás, isso não existia. Eu estava lá no meu emprego trabalhando, eu não tinha que pensar na política, eu não tinha que pensar em nada. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas estão mais inteiradas, elas estão percebendo mais, a política está mais presente na vida das pessoas hoje, por todo o contexto que estamos vivendo, não é só agora, né, já há alguns anos. Então tudo isso influencia no desempenho do funcionário, influencia na saúde mental como um todo, e principalmente no trabalho. Imagina você está trabalhando e você pensa assim, nossa, com tudo isso, eu estou trabalhando numa empresa que eu sei que não vai ter lucro esse mês por alguma coisa que foi decidido politicamente, ou da política da empresa ou da política do país. Eu tenho uma instabilidade emocional. Entendi. Eu não sei se vou chegar no final, se vai chegar ao final do mês, eu vou continuar na empresa. Então, isso também adoece a pessoa e configura burnout também. Entendi. E o que a gente pode fazer para melhorar a cultura, então, das empresas? Mudar a cultura de empresa é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo. O primeiro passo para mudar a cultura da empresa é mudar a cultura da mente de quem está dirigindo a empresa. Como que a gente faz isso? Existe uma porçãozinha mágica? Se a pessoa não é dono da empresa, aí tem o canal de denúncia que as empresas têm. É um caminho. O canal de denúncia, ele funciona muito bem. Funciona, né? Funciona tem que muito funcionar, bem. né? É para funcionar. Sim. Aí tem o canal de denúncia. E teve uma empresa aqui perto, de uma cidade aqui perto, que mudou assim, radicalmente a cultura da empresa. Da noite pro dia, todo mundo falou, vai perder, tá fazendo tudo errado, porque o dono faleceu, os filhos que assumiram. E os filhos eram mais jovens, com outra mente, mas mudaram assim radicalmente mesmo. E deu super certo. É difícil para os funcionários antigos se adaptarem, porque infelizmente as pessoas não querem aprender. É verdade, que é tudo também mastigado, tudo pronto e... Não quer pensar um pouquinho, né? Não se atualizam, né? Agora que tá vindo essa onda de contratar pessoas mais velhas, porque os jovens estão muito estáveis. E falando em estáveis, jovens, né? Estáveis, como que tá tendo jovens com... Realmente, eu não sei, né? Nem sei se engloba nesse assunto nosso, mas como que estão alienados. Às vezes uma mensagem que você manda para a pessoa, ela não consegue parar, ler para entender. Então assim, entre a dificuldade de você treinar um colaborador mais velho para se adaptar a uma cultura diferente e tentar pegar um jovem que está totalmente alienado, eu não sei o que é mais difícil. Porque realmente a gente anda encontrando uma juventude que parece que não quer nada com nada. Ainda esses dias onde eu trabalho, eu estava comentando como que tá difícil achar alguém que você realmente pode confiar e deixar de saber que vai realmente fazer. É tão complicado. E imagina essa geração que ainda quer tudo muito mais rápido no ambiente organizacional. Então, focando nisso, né? Como hoje
né, o mais velho se adapta a uma cultura onde a empresa olha para esses tipos de coisa que antes não olharia e que para o mais velho pode ser até frescura, e para o mais novo que é muito mimimi e ele quer todos esses benefícios aí. Como que você vê isso? Bom, eu contrataria o mais velho, porque eu acho que assim, é mais fácil você ensinar o técnico do que você ensinar o comportamento com certeza. interpessoal. É bem Com mais certeza. fácil. Só que a pessoa mais velha também tem que querer aprender, querer se atualizar. Isso Eles é têm que verdade. querer. Agora que os jovens, até que tem alguns, mas assim, nós vamos viver um caos. Por isso que precisa ter esse olhar diferenciado para não adoecer os que estão lá trabalhando. Porque pensa, eu estou trabalhando, equipe, né? É uma equipe. Outra coisa que causa burnout, assim, ou pelo menos é um gatilho para o início de um burnout. Eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho a mesma função do meu colega, só que o meu colega é sempre validado porque ele tem mais intimidade com alguém, eu tenho mais intimidade, e eu nunca sou validado. E assim, ó, isso a gente vê muito, é um gatilho, porque assim, a pessoa tá ali sendo validada, sendo que ela não sabe fazer direito aquilo que ela faz, e eu faço muito melhor e nunca sou validado. A pessoa fica sempre ali, então assim, isso é um gatilho, e isso acontece muito. Não é pouco. Olha aí. Em todos os setores, e eu acredito que de todas as empresas. De todas as empresas. Sempre tem. Eu brinco que é os jabutis em árvore, né? Porque jabuti não sobe em árvore, né? Então, se ele tá lá porque alguém pôs, aí esses jabutis atrapalham aqueles que querem trabalhar de verdade. Entendi. Aqueles que querem desenvolver de verdade. E como que você incentivaria, então, a questão do feedback relacionado a isso? Se um gestor tem um olhar atento, ele está vendo que o colaborador está dando indícios, qual a melhor abordagem, qual o melhor feedback sem invadir, sem pressionar o colaborador? Acho que a primeira coisa que tem que haver nas empresas, você falou de cultura, acho que é algo que precisa ser implementado nas culturas organizacionais, vínculos afetivos, sabe? A gente é só colega de trabalho, ok, mas eu tenho que ter vínculo. Quando o gestor ele tem vínculo com os colaboradores, é mais fácil dele chegar e abordar, perguntar se tem algo para falar. Estou percebendo que você não está muito bem. Ou então, na própria avaliação, tem empresas que dão notas, né? Antes de dar nota, se for ver que o desempenho do colaborador está baixo e a nota vai ser baixa, antes de dar a nota, chama o colaborador, pergunta, conversa. Porque se ele já não está bem e ele recebe um feedback negativo, aí piora tudo. Que ele vai levar também para o lado pessoal. Vai levar para o lado pessoal, vai inflamar o restante dos colegas, porque não adianta, a pessoa não fica quieta, ela passa para frente, ela fala para um, fala para outro, e assim vai, quando vê tá a empresa toda contaminada e dando razão. Então assim, acho que o melhor caminho são os vínculos que hoje estão sendo quebrados. Os vínculos familiares estão quebrados, os vínculos afetivos em empresas estão quebrados, os vínculos em igrejas estão quebrados. Na sociedade, a gente vê a polarização que estamos vivendo hoje, está quebrando vínculo. Entendi. Então assim, eu acho que o melhor caminho são os vínculos mesmo. Sabe? Vínculo afetivo. Não traz proximidade, né, da pessoa. Eu não preciso ser aquela pessoa não precisa ser minha amiga porque ela é minha colega de trabalho que frequenta a minha casa. Pode ser também, mas não tem necessidade. Mas eu tenho que ter um vínculo afetivo. Às vezes eu tô mais com aquela pessoa do que com um familiar. Eu passo mais tempo com aquela pessoa do que com o meu esposo, por exemplo. Eu passo mais tempo com os meus colegas de trabalho do que em casa. Então, se eu não tenho vínculo ali, também é um gatilho para
pro burnout. Respeitar a personalidade das pessoas. Isso é bem importante, né? Porque cada um é de um jeito, de uma maneira, né? Então tem que respeitar respeitar. mesmo. Tem pessoas que gostam de brincadeiras, tem pessoas que não gostam de brincadeiras. Então, assim, a gente precisa respeitar a personalidade da pessoa. Tem pessoa que é um pouquinho mais rude, ok, é o jeito dela, você não sabe como que foi a infância dela, como que ela viveu. Ser mais empático. Isso é verdade. Que é o que tá faltando hoje. É o que falta. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de empatia, muitos problemas também seriam resolvidos. E tudo isso são gatilhos para desencadear, porque você vê, pensa, eu estou trabalhando, eu entro numa empresa, sou sociável, vou lá, converso com todo mundo, e eu vejo que uma pessoa parece que não gosta muito de mim, não conversa muito comigo, e eu cismo que ela não gosta de mim. Eu já vou ficando meio assim. Parece que aquela não gosta. Aí eu vejo que aquela conversa mais com a outra. Ao invés de eu prestar atenção que as duas já estão lá há mais tempo, já tem vínculo, e tentar entrar e vincular também com a pessoa, eu vou me afastando. Eu vou me fechando ao invés de tentar entender como a outra pessoa é. E também saber que todo lugar que você for, pode ter alguém que não gosta de você. Sim. E eu tô ali para trabalhar e dar o meu melhor, independente se as pessoas gostam ou não de mim. É verdade. É que hoje a necessidade de afetividade é tanta que às vezes tem pessoas que entram em determinados lugares para trabalhar esperando a afetividade dos colegas de trabalho. E não é sempre que vão ter. É verdade. Não é sempre. Nós estamos vivendo num mundo assim, muito, como você disse, né, tudo para ontem. Então assim, fica muito difícil eu consegui fazer as coisas no meu tempo. Hoje eu ainda falei com um colega que ele chegou de manhã, aí eu ainda falei para ele, hoje eu vou falar sobre burnout. Aí ele chegou e reclamando, eu falei assim, você tá com burnout, não sei que nível, mas você tá. Ele falou, que é isso? Aí eu fui explicar para ele o que era. Ele falou, eu tô sentindo tudo isso aí mesmo. Aí eu falei, aí depois a gente tava saindo para almoçar e escutando um áudio e tava no 2, eu falei para ele assim, você já tá ansioso, você já tá desse jeito, você ainda vai escutar o áudio no 2. É verdade, e é difícil que agora quem ouve áudio no 1, né? Aí ele falou assim para mim, mas eu só consigo ouvir assim. Eu falei assim, então, esse é um passo que você precisa dar, você já não tá bem. Ainda perguntei para ele depois, tá tudo bem na tua casa? Ele falou, tá. Então é no trabalho. É no trabalho. Então assim, ele falou, não consigo mais ouvir no 1. Eu falei, treina. A gente tem que voltar a treinar. Tem que voltar, porque assim, você conversa com a pessoa pessoalmente, quando você vai conversar, você vai ouvir um áudio dela, você fala, nossa, a voz é muito diferente, você não consegue mais nem detectar a voz dela numa ligação. Então, E aí você perde a paciência também, né? De ouvir a pessoa, porque você tá tão acostumada lá no 2 que quando você para pra conversar com alguém, você fala, pelo amor de Deus. Todo mundo lerdo. Essa conversa vai demorar quanto, né? Você não podia. Então manda um áudio que vai ser mais rápido, vou conseguir te ouvir mais rápido, né? Fala mais rápido. Manda um áudio que é mais rápido. É verdade. E como então que o RH, né? Eu trabalho no RH, como que o RH consegue auxiliar isso nessa gestão da empresa com pessoas de burnout? Porque assim, eu falo, hoje eu tô então trabalhando numa empresa grande e, por exemplo, o RH em si não tem acesso, né, às pessoas com burnout porque é tratado pela medicina, né, lá da medicina do trabalho. Mas como que o RH consegue auxiliar na prevenção? Qual que é o melhor papel? O que é o melhor a se fazer? Informações. A melhor coisa que tem toda vez que tiver a oportunidade, informar. Porque hoje o que falta para a população, numa série de questões a respeito de trabalho e no tema nosso burnout, é informação. Tanto é que hoje eles estão falando que às vezes tem mãe com burnout. Não, burnout tá certo. A mãe que cuida de uma casa, de uma criança, não deixa de ser um trabalho. Mas o burnout em si, ele configura um trabalho em organização mesmo. É configurado em organização. Então, assim, campanhas. Aquilo que você consegue. Você tem autonomia para fazer o quê? Dentro daquilo que você tem autonomia para fazer, você pode fazer uns panfletos informativos,
se você tiver essa autonomia. Pode fazer uma roda de conversa que funciona muito, porque eu percebo também que hoje, quando você fala em palestra, parece que as pessoas falam assim, eu vou ficar lá ouvindo um tanto de coisa que não vai surtir efeito em nada na minha vida. Aí quando você olha, tem um mexendo no celular, o outro dormindo, o outro conversando. Agora, quando você faz uma roda de conversa, você aplica uma dinâmica, você consegue ver o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão pensando, porque às vezes a pessoa não verbaliza. Mas numa dinâmica você consegue perceber muitas nuances daquela pessoa. Entendi. Então, assim, você tem que, dentro da autonomia que você tem, mas, assim, campanhas e informação, para mim, é o melhor caminho. Tá. E, assim, segurança, você tem segurança, Josi, trabalha em RH... E assim, você tem segurança de falar com fulano de tal. Pode falar, porque você não vai ser retalhado, porque as pessoas têm medo. Eu vou falar com aquela pessoa, depois vai vir retaliação, depois vai vir pra cima de mim, vai fazer alguma coisa, vai me punir. As pessoas têm medo de punição. Tem medo de punição, então, assim, verdade. Tá faltando hoje pessoas que são confiáveis para quem está com algum problema emocional vir falar, para poder ser detectada. Burnout é pessoal. Porque quando está no começo, dá para detectar, porque a pessoa é outra fora do trabalho. Quando chega num nível mais elevado, você já não consegue mais detectar. É onde, às vezes, tem muitas ações judiciais que, para fazer o nexo do trabalho com o burnout, não é tão simples, porque a pessoa está com problema na família, está com problema já envolveu tudo. Mas o começo foi no burnout, foi na empresa. E quanto tempo, mais ou menos, a pessoa ficaria afastada por um burnout? Aí depende. Depende, porque aí teria que ter uma avaliação tanto psicológica quanto psiquiátrica. E assim, depois dos 3 meses que a pessoa tá passando por esse estresse intenso na empresa, ela já começa a dar sinais maiores. O que ela tem de segurança do trabalho é que ela tem 1 ano de garantia, que ela não pode ser mandada embora. Mas para detectar e para ser afastada é só quando chega no nível assim que a pessoa está com uma depressão, assim, que ela não consegue, ela já está tendo prejuízo em todas as áreas da vida dela. Entendi. Aí afasta. E é fácil burlar isso e a pessoa fingir que está com burnout? A pessoa tem que ser muito boa de teatro. Ou então passar por um profissional, um médico, um psicólogo que também não liga muito. Você quer uns dias? Ok, vou te dar. Sabe? É umas coisas assim que não tem como a gente te responder com certeza, porque depende muito do profissional que vai atender. Entendi. Agora, que existe pessoas que realmente ela consegue falar que ela está sentindo alguma coisa e ela vai lá, ela faz 1000 exames e não está sentindo nada e às vezes está sentindo mesmo, mas nós temos como avaliar isso. Tem que ter um laudo psicológico para realmente falar que a pessoa tá. Tem que ter um Por laudo. exemplo, só um médico do trabalho, a gente ir lá e relatar para ele não pode falar que a gente tá com burnout. Depende do limite que ele tem. Poder, ele pode, porque ele pode fazer um exame clínico. Mas a pessoa, para chegar a afastar, ela já tem que ter passado por psiquiatra e estar medicada, porque é um tratamento medicamentoso com psicoterapia. Entendi. Senão ela não está no nível de afastamento. Não é porque eu estou passando por um momento de burnout, de extremo estresse, que necessariamente eu tenho que ser afastado. É só quando chega naquele limite, assim, que assim, eu já estou precisando de medicamento, não posso ficar mais sem terapia, não dou conta mais. Aí quando chega nesse ponto... Aí afasta. Ou a pessoa tenta entrar num acordo e pensar em mudar de profissão, procurar um outro trabalho. Você acha que só mudar de setor dentro da mesma empresa resolveria? Resolve. Porque aí muda gestão, muda atividade, você acha que... É uma das coisas que resolve. Se o colaborador é um colaborador bom, é uma excelente tentativa.
Desde que ele goste, né? Lá na empresa que eu trabalhava, quando a pessoa entrava, a gente sempre deu muito curso. Então, bem dizer assim, quem estava lá na produção fazia tudo, sabia fazer tudo. Então, assim, às vezes chegava um e falava assim, eu tô cansada de estar... Desde que não tivesse a diferença de salário, né? Porque aí depois eu não posso voltar aquela pessoa para a função anterior, eles poderiam estar fazendo outra função, não tinha problema nenhum. Trocava, tinha uns que chegavam e falavam assim, eu tô cansada de estar na empilhadeira, posso ir para a transpaleteira? Ao contrário, né? Porque a empilhadeira é maior. Pode, não tem problema nenhum. Aí a pessoa ficava feliz, mas assim, tem que ver se a pessoa quer. Porque que nem esse que eu te falei, ele não queria, ele falou, eu quero morrer fazendo isso. Eu falei, mas você não tem vontade de ganhar mais? Ele falou, não, o que eu ganho dá para eu viver com a minha noiva, nós vamos casar e é o suficiente. Olha, é cada um com seu sonho de vida, né? E tá tudo ele só certo. queria casar, as contas dele da noiva com o que ele ganhava, ele falou assim, eu amo o que eu faço, eu quero continuar fazendo isso, não quero parar. Mas o burnout, ele acomete mais médicos, policiais, enfermeiros, bombeiros, onde tem relação com morte e vida. Com certeza, né? Vai ao extremo as emoções e a pessoa às vezes não consegue lidar, né? Realmente. A primeira vez que foi falado sobre isso foi através dos enfermeiros. Entendi. A área da saúde, ela é bem propícia para isso. E pressão psicológica, né, que as empresas fazem por metas. Isso é verdade, eu até ia comentar isso, porque eu acho que é o maior, é o primeiro passo, eu acho que para um burnout numa empresa, eu acho que fora a gestão, pode ser considerado as metas. As metas, a pressão para as metas. Depende. Porque depende por isso que eu falei pra você, depende da personalidade. Por verdade. Isso que é importante na hora de contratar, ser feito alguns testes, porque se a pessoa está no setor que ela gosta, e dependendo da personalidade da pessoa, ela trabalha super bem sob pressão. É verdade. Eu trabalho super bem sob pressão, pode pressionar o quanto quiser, não me desestabiliza. O meu esposo não gosta de pressão. Entendi. Não pressiona que ele larga, não gosta de pressão. Então, assim, depende da personalidade. Então, assim, às vezes a pessoa tá no lugar errado. Você movimenta, acabou o problema. Entendi. Então, Sirlene, foram essas as perguntinhas. Tem algum ponto que você gostaria de falar que eu não perguntei? Ou tá tudo certo? Queria deixar para os seus ouvintes, para quem tem te seguido, te dar os parabéns. Obrigada. Pela iniciativa. Muito obrigada. Você sabe que você é muito capaz, sempre te admirei, sempre te falei isso. E tenho certeza que tudo isso vai dar muito certo, já deu. Já deu, se Deus quiser. Já deu muito certo. E que vocês possam olhar um pouquinho mais para si. É verdade. Às vezes a gente cria uma expectativa no outro. Seja no trabalho, seja em casa, seja na nossa vida social, familiar, a gente cria uma expectativa que o outro vai nos oferecer algo que a gente quer muito. Então, tentar olhar para dentro de si e ver como eu consigo alcançar aquilo. E é lógico que eu tendo alguém para me ajudar é melhor, mas como eu consigo alcançar? Quem eu posso pedir para colaborar comigo? Para quem eu posso pedir ajuda, Para quem eu posso pedir ajuda. E dentro da empresa, você sempre tem alguém que você confia. É muito importante que as empresas tenham alguém no RH que seja que os colaboradores confiam. Isso é verdade. Muito. Usem canal de denúncia mesmo, usem as pessoas que vocês confiam, porque é a tua vida. Você é responsável por ela. A empresa, a cultura da empresa. Ok, mas você é responsável pela sua vida. Até onde você vai deixar as pessoas fazerem com você? Porque assim, a gente só passa por aquilo que a gente permite que as pessoas façam. É verdade. Mas emprego não é tão fácil. Não é, mas eu posso recomeçar. A gente sempre pode recomeçar. É verdade. E é muito importante isso mesmo, né? A pessoa saber seu limite, saber
se colocar, conseguir reconhecer as suas próprias emoções, né? Porque aí, assim, se chegar nesse limite, né, de ter um burnout, a pessoa consegue validar isso, né? E também ter uma pessoa de confiança, ela vai conseguir expressar o que ela tá sentindo para tomar uma atitude, né? É igual eu conversei mais cedo, né, com você, de, por exemplo, ter um canal de denúncia. E se a pessoa não denunciar, a gente nunca vai saber e não vai ter como tomar uma ação. Então, é importante a pessoa falar. E é da mesma forma o burnout, né? Se ela não tiver ninguém que ela pode contar, ela vai guardar e vai ser pior. Então, é importante mesmo ter uma pessoa de confiança para as pessoas poderem se abrirem, né? E às vezes a pessoa pensa que é um burnout, só para encerrar com você, e não é. Então, assim, a última fala que eu quero deixar. Presta atenção como você sai de casa todos os dias. Como que eu saio de casa? E como eu volto para casa? Isso vai te fazer analisar se eu estou saindo de casa bem e voltando para casa mal. Ou vice-versa, eu saio de casa mal, mas volto para casa bem, porque o emprego é melhor estar no emprego do que estar em casa. Agora, se você sai bem e volta bem, ok, tá tudo ok. Com todos os contratempos. Não significa que todos os dias vão ser assim, porque a gente tem problemas. Mas é algo que a gente pode mensurar. Eu saio de casa e volto como? E aí tem que ter, por exemplo, uma sequência de dias, né? Porque pode ser realmente só um dia ruim. Exatamente. E não vai ser um burnout, né? Exatamente. Tem que ter a frequência. Então tá bom, muito obrigada. Gostei do nosso bate-papo. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. E qualquer coisa a gente tá aí de novo e você vem falar com o pessoal mais vezes. Pessoal, então siga a Sirlene, fala pra gente o seu Instagram pro pessoal te conhecer. É sirlene.castilho74. Isso, então corre lá, dá uma olhadinha, fique atento nas nossas redes sociais e que em breve, logo logo, sai então o próximo episódio do podcast Bora RH. Pessoal, então tchau, fiquem com Deus e até mais. Até mais.